Olá, galera, estamos de volta, né? E nessa nossa última aula sobre programação, linguagem de programação, eu vou falar alguns pontos, mais umas coisinhas sobre linguagem de programação e vou falar muito sobre Game Engine, ou Game Engine, ou motor de jogo, tá? Porque isso é uma coisa que hoje, basicamente, todos os estúdios e desenvolvedores, sejam indies ou grandes empresas, utilizam, tá? Então é importante que vocês conheçam sobre esse assunto. Senão, vai ficar assim, vocês não têm, digamos assim, uma entrada muito fácil no mercado. Até para vocês saberem o que vocês podem estudar daqui para frente. Mas antes de falar do Game Engine, eu queria falar um pouco mais sobre linguagem de programação, tá? Porque existem hoje no mercado várias linguagens, tá? E existem classificações. Eu não vou me aprofundar nisso. Aí eu recomendo depois, se você se interessar pelo assunto, fazer um curso de programação mesmo, tá? Aprender uma linguagem, conhecer como é que ela funciona, porque isso vai realmente começar a nortear certos entendimentos. E a primeira coisa que eu recomendaria para você, isso você pode googlar e encontrar na internet, são cursos de lógica de programação. Existe isso, tá? Só para você entender como funciona a lógica de programação. São cursos bem legais e tem muitos gratuitos. Você pode chegar por aí, tá? Dar um googlar no YouTube, no Vimeo, no que seja, você vai achar cursos gratuitos para você entender a lógica. Por quê? É muito importante você saber se você vai utilizar um C#, que é uma linguagem de programação, se vai usar um C++, se você vai usar um HTML5, se você vai usar um Java, um JavaScript, que são linguagens muito utilizadas no mercado. As empresas, elas pedem essas linguagens para você. Ou seja, você precisa entender como essas linguagens, como é que você programa nessas linguagens. Mas, novamente, lembrando o que eu falei, tá? Se você sabe lógica de programação, tá? Você vai saber como programar. Existem linguagens que a gente chama orientadas a objeto. Dá uma googlada nisso aí para vocês verem, tá? Que é uma linguagem que, por exemplo, hoje praticamente é utilizada em toda a indústria de jogos e toda a forma de programar, tá? E essas linguagens, elas são, digamos assim, como eu falei, também utilizadas dentro dessas game engines. Poxa, mas você está falando de Game Engine, Game Engine, motor de jogo, mas que diabo é isso? Bom, novamente falando, como eu já adiantei nas nossas aulas anteriores, o Game Engine é um facilitador. Ele é um programa do qual você produz jogos, né? Ou aplicativos também. Tá? Você pode fazer um aplicativo para um smartphone dentro de um Game Engine. É sério. A mesma coisa, por quê? Um jogo, né? Você pode fazer um jogo para um smartphone dentro do Game Engine, porque os Game Engines hoje, esses motores de jogo, eles já vêm preparados para você já gerar o teu jogo para ambientes diferentes. Epa, não entendi nada. Como assim? Você vai fazer um jogo num Game Engine, você vai poder fazer um jogo para computador, para console e para smartphone. Mas calma, tem um ponto aí importante. Existem nuances diferentes ou características diferentes quando você faz um jogo para computador, quando você faz um jogo para console e quando você faz um jogo para smartphone. Ou seja, a engine permite você, digamos assim, criar os jogos para esses ambientes, mas você tem que ter conhecimento e às vezes, principalmente nos consoles, você tem que ter kits específicos de produção para aquele console, porque aquele kit coloca uma série de funções extras dentro do engine, quais são específicas para aquele console. Ou seja, às vezes você faz um jogo para Xbox, tá? Que tem um conjunto de características interessantes, e se você for fazer para um PlayStation, é diferente. A mesma coisa, você vai fazer para um Android e para um iOS. Tem características ali de hardware diferentes que você tem que adaptar. Mas o engine, ele faz uma que a gente chama de abstração, uma palavra complicada. Ou seja, ele faz de uma maneira que você não precisa se preocupar muito com isso, tá? Então, é uma vantagem enorme trabalhar com Game Engine. Ah, legal. Mas aí, qual Game Engine que eu aprendo? Aquele que o mercado do qual você quer se inserir, pode ser aqui no Brasil, pode ser no exterior, tá? Esteja necessitando. Ah, mas eu gosto desse aqui. Não, legal, você pode aprender a usar para você saber até como funciona, operacionaliza um Game Engine. Mas se esse Game Engine não for utilizado pelo mercado, você vai estar perdendo, de certa forma, tempo.
é interessante você entender o seguinte: eu vou usar um Game Engine e eu vou usar um que todas as empresas estão usando na sua maioria. Quando você, por exemplo, como programador, fosse colocar seu currículo, se for te candidatar a uma vaga, e já você está lá, programa, por exemplo, em C#, conhecimentos no Game Engine tal. Eu conheço. Isso fica muito mais fácil para você entrar dentro de uma empresa. Eu queria também falar para você o seguinte, que existem Game Engines hoje, né, para jogos 2D. A grande maioria dos Game Engines são para jogos 3D, apesar que estes também têm suporte para criar jogos 2D. Digamos assim, a grande maioria, quase todos têm isso hoje, né? Mas existem Game Engines para jogos 2D, que muitos acham até mais fácil de aprender. Esse aqui é mais... Não tem aquela característica do 3D, de pensar em 3D, aquela coisa toda. É até mais fácil e às vezes eles são mais baratos, entre aspas. Ou seja, dependendo de como você for trabalhar, o que você quer fazer, tá? Você pode até começar com o Engine 2D. Mas o ideal, hoje, como eu falei novamente, é saber qual Game Engine que o mercado está pedindo. E aí fica mais fácil você concorrer a uma vaga, juntamente com a parte da linguagem de programação e por aí vai. Um ponto para a gente finalizar, que eu acho muito importante também falar dos Game Engines, é que não só na indústria de jogos eles estão sendo utilizados. Você, como programador que programa para jogos, também pode utilizar Game Engines para quê? Para o cinema, tá? Muitos desses Game Engines hoje estão sendo utilizados em filmes para fazer determinadas sequências especiais de computação gráfica. Olha só que doideira, né? Então, além de você programar jogo, você também pode programar coisas para dar saídas em filmes. Então, olha só a riqueza do negócio. O negócio não fica só naquilo ali. Então, é importante notar que o Game Engine hoje é uma ferramenta muito importante dentro da área de desenvolvimento de jogos. Existe também algumas outras coisas, né? Você já deve ter ouvido falar, você não falou sobre frameworks. Frameworks é uma coisa um pouco mais complicada. O framework ele é basicamente rotinas cruas de funções para executar determinadas coisas. É como se fosse um Game Engine mais simplificado, tá? Mas dá uma googlada aí para você saber o que é um framework. Eu prefiro ficar no Game Engine. Para você que está começando, que está querendo entender, para você começar a ver como é que a coisa funciona, é legal você trabalhar com Game Engine, tá bom? É isso. Bom, eu vou fechar por aqui. Essa aula de programação sempre é uma aula um pouco mais assim técnica, né? Não tem como fugir porque é um assunto mais técnico. Mas um dado assim muito legal que eu vou deixar para vocês. O mercado hoje que nós estamos vivendo está carente de programadores. Se você aprender a programar, você não vai programar só para a indústria de jogos. Você vai poder programar para outras indústrias, fazer aplicações, uma série de coisas. Então é legal você ter o conhecimento da programação. Game designer, novamente eu vou falar de você. É importante conhecer um pouco de programação? Sim. Como eu vou falar depois, artista. É importante conhecer um pouco de programação? Sim. Tá? E por aí vai. Por quê? Isso vai ajudar muito no desenvolvimento do seu jogo. Isso aí, galera. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E no grande bloco, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre outra profissão, que são os artistas de jogos. Valeu, gente. Até a próxima.